Evangelho, quinta-feira, na oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira na oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o 24º capítulo do Evangelho de São Lucas. Os 2 discípulos que outrora caminhavam na direção da cidade de Emaús, depois do encontro com o ressuscitado, voltam apressadamente para Jerusalém. E quando estão reunidos com 11 e os seus companheiros, e os demais discípulos que seguiam Jesus, começam a contar o que lhes havia acontecido. O versículo que precede o início do Evangelho de hoje diz assim: Naquela mesma hora, esse é o 33. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos 11 e seus companheiros, que disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, ontem, como nós vimos, quando eles chegam para fazer um anúncio, eles estão cheios do Espírito Santo, o coração deles está ardendo, né, pela ação do Espírito Santo, em que o Senhor, iluminando a inteligência deles e a alma, lhes deu a graça de contemplar o ressuscitado, mas sobretudo de reavivar a fé. E quando eles chegam para dar um testemunho, eles, antes de começarem a falar, recebem o testemunho dos irmãos. Nós vimos o Senhor, realmente o Senhor apareceu também para Simão. O homem, como falávamos ontem, cujo coração foi iluminado pelo Senhor, consegue ouvir e recolher o testemunho da presença do ressuscitado. Na sua vida diretamente, como o Senhor se faz ver, né, diante deles, e também através do testemunho dos irmãos que encontraram o ressuscitado. E hoje, enquanto eles estão contando, enquanto eles estão narrando o episódio do encontro com Jesus, ao mesmo tempo em que também escutam como Jesus apareceu a Simão, Jesus se faz presente no meio deles. Tem algo que eu gostaria de chamar a atenção com vocês aqui. O Senhor prometeu: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O coração de todos ardia
por ouvirem as maravilhas que o Senhor estava realizando. É verdade que ainda existia medo e insegurança da parte dos discípulos por conta de todo o contexto de hostilidade e de sofrimento ainda, né? A gente não pode ignorar que houve um luto e junto com o luto havia um estado de perseguição contra eles que gerava uma série de outros sentimentos que em alguns momentos pareciam ser mais dominantes. Mas o próprio Senhor, como nós falamos ontem, disse: "Vinde a mim todos vós que estáis afatigados". Ele prometeu que não nos abandonaria. Ele prometeu que viria em nosso socorro, mas todas essas verdades, declaradas por Jesus, ouvidas pelos discípulos, estavam submetidas ao peso de todo esse contexto que aconteceu na vida deles, onde eles estão inseridos, né? E nós vamos aprender que é mesmo assim. A vida vai nos colocar diante de situações onde certos sentimentos, sobretudo aqueles negativos, parecem nos esmagar. E vai ser preciso, como Jesus fez, ontem falávamos isso, né? No caminho de Emaús, que Ele nos ajude a trazer à tona toda a beleza do anúncio da vida que Deus nos transmite e nos transmitiu. Da vida que Deus sustenta e renova pela ação do Espírito Santo. E Jesus mesmo, através da palavra, vai renovando o coração dos discípulos a ponto de não ser mais a tristeza e o pranto o sentimento dominante de seus corações, mas ser esse fogo ardente do amor a Cristo, esse fogo ardente da esperança, esse fogo ardente do entusiasmo de Deus a incendiar o coração deles. Não mais a frieza da tristeza, mas agora o fogo ardente do Espírito, do amor, da esperança, é que distingue o coração dele dos demais homens e os faz voltar apressadamente. Então essa obra o Senhor vai realizar muitas vezes ainda na nossa vida. E falávamos ontem também como o Senhor faz as pessoas passarem na nossa história a cumprir essa obra em seu nome. E dizíamos essa imagem que hoje temos em continuidade no Evangelho. Eles vão levar essa chama ardente ao coração dos 11 e dos demais companheiros que estão ali reunidos, testemunhando que Cristo ressuscitou e está vivo no meio de nós. Olha que interessante. E eles, quando chegam ali, se surpreendem, porque também Simão já havia visto o Senhor e já havia transmitido para aqueles irmãos que o Senhor está vivo e presente no meio de nós. E eles que partiram de Jerusalém sem terem esse testemunho, agora trazendo consigo o testemunho de Jesus, voltam para Jerusalém e em Jerusalém descobrem que o Senhor havia aparecido e recebem ali, eles que foram em Jerusalém testemunhar, recebem também em Jerusalém um novo testemunho. E aqui a gente vê se cumprir. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Porque tanto aqueles que chegam como aqueles que estão têm um testemunho a dar. O Senhor está no meio de nós. E a resposta é: e com o teu Espírito. O Senhor está no meio de nós e com o teu Espírito, pois vejo em teu coração as labaredas do fogo do amor de Deus. Vejo no teu coração o esplendor da esperança, a alegria que é própria, a vida que é própria do ressuscitado. O Senhor está no meio de nós e está com o teu Espírito. O Senhor esteja convosco, pois Ele está conosco, Ele está no nosso coração e eu vejo isso. Então, a gente está vendo aqui também a beleza do antigo cumprimento. O Senhor esteja convosco e com teu Espírito, ou como nós falamos hoje,
o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e de fato está. Onde dois ou mais estiverem, de fato, Jesus está no meio deles. E naquele momento, o Senhor então se faz ver. Quando, como falávamos ontem, um coração pleno da força do Espírito, renovado na esperança, se lança ao cuidado do irmão e realiza com esse irmão a comunhão na memória de Cristo ressuscitado, é possível contemplar a sua face. Oh, meu irmão e minha irmã, que grande e santo desejo é esse que deve nos acompanhar em todos os momentos em que estamos reunidos em comunidade. Senhor, faz brilhar o esplendor da tua face. Vocês se recordam que falávamos outro dia a respeito disso? Às vezes nós vemos os sinais de Cristo ressuscitado, mas não encontramos o ressuscitado. E no nosso caminho de vida familiar, de vida em comunidade, essa experiência que na ressurreição o Senhor nos comunica deve nos acompanhar. Muitas vezes nós não vamos ver logo de imediato o esplendor da face de Cristo ressuscitado sobre a vida de nossos irmãos. Vamos começar vendo os sinais. E vamos ter aquela clareza de que, bom, o Senhor está aqui, o vivente está aqui. Nós ainda não vemos, mas os sinais da sua presença estão. É o caminho, é o itinerário de conversão da vida do teu irmão. É o itinerário que vai nos levar a esse momento que os discípulos estão vivendo. Há de chegar um momento em que ambos os corações, plenos de alegria, pelos sinais da ressurreição, começam a desejar mais intensamente Cristo. E eis que o Senhor vem ao nosso encontro, através dos irmãos e irmãs, que vão nos trazer o fogo do Espírito para aquecer o coração. Os discípulos recolhem os sinais, depois é o próprio Senhor que vem até eles e que ilumina o coração deles para que se encha do Espírito Santo e depois eles se encontram e o Senhor está no meio dele e se vê com clareza a face do ressuscitado, o esplendor da face do ressuscitado. Essa é a gradualidade dos sinais que se veem e que se persevera na fé, pois o vivente está no meio de nós. Então a ressurreição aconteceu e o vivente já está no meio de nós. Essa é a nossa alegria. Nós vamos, como Madalena, agora ao encontro desse Senhor. Nós desejamos ver esse Senhor. E como nos discípulos de Emaús, esse Senhor vem até nós e aquece o nosso coração, porque entre tristezas e dramas da vida, o Senhor cuida de nós. E quando o nosso coração se aquece, se ilumina pela sua presença, pela contemplação da sua face, em uma maneira, estão vendo, através da palavra, quando eles percebem, ontem falávamos, a palavra e os sacramentos, eles então percebem a presença de Jesus, mas Jesus ainda escapa, né? Ele desaparece. Então eles voltam apressadamente para dar um testemunho para os irmãos. Olha, nós vimos, nós não apenas tivemos a oportunidade de recolher os sinais, como eles recolheram, né? As mulheres viram anjos, a tumba estava vazia, mas a tristeza era mais forte, esmagava o coração deles. Então os sinais estavam ali, mas agora não só os sinais do ressuscitado, nós vimos que ele está presente. Só que nós não tivemos a chance de contemplar e de manter, melhor dizendo, de manter a contemplação da sua face. Nós o vimos, mas ele sumiu. Mas nós viemos aqui para dizer, olha, ele está no meio de nós. E aí eles encontram um coração dos demais que dizem, sim, nós vimos também, nós sabemos porque ele apareceu para Simão. E no momento em que a assembleia se reúne, no momento em que os irmãos se reúnem, no momento em que os irmãos colocam em comum a alegria, a esperança de terem encontrado o ressuscitado, de saberem que o ressuscitado está no meio deles, eis que Jesus dá a ocasião de ver o esplendor da sua face.
Esses são os passos na nossa vida comum para contemplarmos a face de Cristo ressuscitado. Recolher os sinais, perseverar nos sinais, desejar que o Senhor esteja conosco, permitir que o Senhor, através de nossos irmãos, venha iluminar a nossa alma, renovar a memória da palavra de Deus, incendiar o nosso coração com ardor do Espírito Santo, para que nós voltemos não só com os sinais, mas com essa ação do ressuscitado viva em nós, a comunhão com os nossos irmãos e irmãs para dividir isso, essa obra de ressurreição do ressuscitado na nossa vida, e aí, enfim, contemplaremos a face do Senhor ressuscitado e glorioso. Lucas escreve para um público grego que desconfiava e via com muito desinteresse o tema da ressurreição, porque na compreensão grega voltar a esta vida seria uma pena. Porém, a ressurreição não se tratava de uma retomada da nossa vida mortal, mas a entrada na eternidade. Um corpo glorioso, mas ao mesmo tempo a ressurreição da carne é a ressurreição da carne. Ela tem um estado glorioso, uma condição gloriosa, mas é a própria carne. Então Lucas insiste nos sinais que são característicos da vida física. O Senhor, os sinais corporais, né? Físico-corpóreo. Jesus apresenta as chagas, que são os sinais do seu triunfo sobre a morte. Ele fala para que toque, ele pede o pão para comer, tudo aquilo que é próprio, corpóreo e físico, a fim de trazer os discípulos para junto de si, a fim de dar a eles a certeza da sua presença. E aqui a gente faz uma leitura tão bonita que o Senhor nos abraça na nossa humanidade. Em que sentido, Padre Fábio? Ele quer estar perto de nós em tudo. O Senhor ressuscitado não está diante de nós como aquele que espera ser contemplado na sua glória, mas é aquele que, ferido e ressuscitado, se deixa tocar, porque deixou-se ferir por amor a nós. É aquele que, de uma mesa separado para ser sacrificado aos pés do jardim, agora retorna ao interno da casa e, junto com seus discípulos, toma da refeição uma outra vez para testemunhar que está no meio de nós. Se na Quinta-feira Santa, em meio a uma refeição, entregou-nos a sua presença perene na Santa Eucaristia e no ministério sacerdotal, agora, junto aos discípulos na casa, toma mais uma vez o alimento para testemunhar a eles que o ressuscitado está no meio de nós. Aquele que foi roubado agora está presente. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, como o Senhor nos acompanha em tudo, em todos os momentos da nossa vida. Com que amor o Senhor cuida de nós e quer testemunhar que está próximo de nós. Bendigamos hoje o nome do Senhor por essa grande alegria. Na primeira quinta-feira do mês, em que recordamos o mistério da Santa Eucaristia, a quinta-feira é um dia dedicado à memória do sacerdócio e à adoração eucarística. Aqui na nossa comunidade, nós transferimos sempre na primeira quinta-feira do mês a adoração eucarística para a primeira sexta-feira do mês em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Mas toda quinta-feira rezamos pelas vocações sacerdotais. Esse grande tesouro que o Senhor nos entregou do testemunho de sua presença no meio de nós.
do testemunho do seu cuidado amoroso por cada um de seus filhos. Pelas mãos dos nossos sacerdotes, o Senhor se faz presente no meio de nós, se deixa tocar e nos é entregue como alimento salutar, remédio para a alma, como vida para a nossa vida. Que o bom Deus nos conserve e nos abençoe e que na alegria de hoje, dos discípulos reunidos, possamos também nós cantar: o Senhor vive e está no meio de nós. Sustenta, Senhor, a nossa perseverança, o ânimo da nossa alma, para que possamos contemplar a sua face gloriosa na vida de nossos irmãos e irmãs, mas sobretudo na alegria da comunhão da nossa comunidade. Porque é quando os irmãos estão reunidos que o Senhor tem a predileção de mostrar o esplendor da sua face. Aproximai todos aqueles que estão distantes, Senhor. Dai-nos a graça de, vendo os sinais da Tua ressurreição, de nos entusiasmarmos na perseverança do cuidado pelo próximo, até que possamos, com alegria, juntos contemplar o esplendor da Sua face presente, ressuscitado no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.